Irmãos, hoje eu quero ler com vocês aqui uma curiosidade confrontadora para a gente, né, cristãos do século XXI aí, contemporâneos, né? Aqui é sobre um homem chamado Inácio de Antioquia. Antes de ler a frase dele, olha que interessante aqui. Inácio ele foi bispo de Antioquia da Síria entre 68 e 100, 107 depois de Cristo. Então olha só, 68 a 100 ao ponto de ser aqui considerado pela tradição discípulo do apóstolo João. Ele também conheceu o apóstolo Paulo e ele foi sucessor do apóstolo Pedro na igreja em Antioquia. Segundo esse historiador muito conhecido aqui da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e, segundo Orígenes, teria sido o segundo bispo da cidade. Santo Inácio foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu e martirizado por leões. Morreu pela sua fé em Jesus Cristo. E Inácio escreve, nesse período de prisão antes do martírio, algumas cartas a algumas igrejas da região da Ásia. Uma dessas cartas, dessas epístolas, foi a epístola de Inácio de Antioquia aos Tralianos, né? Era uma região da Ásia ali onde a igreja estava crescendo, e ele escreve, portanto, essa carta. Dentre a carta, né, várias coisas que ele vai falar, ele fala essa frase aqui. Olha só a consciência destes homens, né, no senhorio de Cristo, como eles deveriam viver para Cristo. Ele disse assim: amo, é certo, o sofrimento, mas não sei se sou digno dele. Curiosidade confrontadora, meu irmão. Essa era a consciência dos irmãos, nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, ao ponto deles dizer aqui que amava o sofrimento. Com certeza ele não está falando aqui de qualquer sofrimento, ele está falando do sofrimento pelo Evangelho, o sofrimento que advém da fé que ele tinha em Cristo Jesus. Ele fala que este sofrimento ele ama ao ponto, né, de nem saber se ele era digno de sofrer por Cristo, de sofrer pelo Evangelho. É um pouco diferente, não é? Da nossa consciência de cristianismo, de fé cristã, onde nós achamos, inclusive, que não devemos sofrer. Então nós temos que pensar, avaliar, realmente voltar ao Evangelho da Bíblia, voltar ao que Cristo fala, voltar à atividade de fé dos apóstolos ali na igreja de Atos. Daqui a uns dias, quando terminarmos a nossa exposição de Marcos, nós vamos iniciar a exposição do livro de Atos. Com certeza nos edificará saber e relembrar a história da igreja primitiva, tá bom? Fica aqui para essa reflexão, para você pensar sobre a nossa fé em Cristo e o quanto estamos dispostos a sofrer por essa fé, a entregar a nossa vida por essa fé, a renunciar coisas pessoais pela fé em Cristo, pelo nosso Senhor que nos salvou, que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Deus abençoe vocês.